Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Começando mais uma estreia aqui no Videocac. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de ter aquele tete a tete, aquela conversa um pouco mais próxima com vocês, né? Agora eu vou ter um tete a tete com alguns convidados, algumas personalidades do Grêmio inicialmente. Serão 5 episódios estreando hoje na primeira temporada com o presidente Romildo Bolzan Júnior, que gentilmente, pelo menos uma vez por ano, o presidente nos atende aqui. A ideia do tete a tete é tirar um pouco mais do lado humano do nosso entrevistado, do dia a dia dele, não tanto a parte profissional. Obviamente, né, porque ser o presidente Romildo Bolzan Júnior, não é todo dia que a gente tem o presidente aqui, a gente vai fazer umas perguntas mais factuais também no final da entrevista, mas essa primeira parte é para ser algo mais dia a dia mesmo, conhecer um outro lado do presidente que a gente não tá acostumado a conhecer. Este quadro tem o patrocínio da KTO Brasil, que entrou com tudo com a gente aí na parceria em 2021 e é uma grande parceira do canal e também do nosso trabalho. Muito obrigado. Um beijo pra KTO e pra todos os profissionais que trabalham lá. E já peço pra vocês, antes de começar a entrevista, antes de começar a assistir a entrevista, afunda o dedo no like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que isso ajuda demais, demais na divulgação do nosso trabalho. Uma boa entrevista, um bom vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Presidente Romildo Bolzan Júnior, começo lhe agradecendo mais uma vez por me atender e também atender o torcedor gremista. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar contigo, com aqueles que te ouvem e te veem. Presidente, começar lá do início, quando o senhor era um piazinho gremista, ainda um tricolorzinho, como é que o Grêmio surgiu na vida do senhor e quais são as suas primeiras lembranças do Grêmio? As primeiras lembranças são de casa. Eu já nasci com uma camiseta tricolor do lado. E tem uma foto lá com menos de um ano, quase gatinhando, caminhando, com uma camisinha do Grêmio, com uma bola debaixo do braço, tiraram uma foto minha. Então, na verdade, aquela foto que me acompanha até os dias de hoje, está até aí por casa, aquela foto ela se mantém um símbolo muito importante, está no mostruário de fotos lá em casa, e que aquilo ali, para mim, já foi a primeira manifestação clara de gremismo. Claro que influenciado pelo meu pai e tudo mais, mas basicamente ali já estava selado o destino. O senhor volta e meia conta que o João Severiano, né, um meia dos anos 60, era o seu ídolo de infância, né, as suas primeiras lembranças. Mas por que ele foi tão marcante para o senhor, presidente? Eu jogava bola na posição dele. E jogando na posição dele, eu achava, indo aos jogos, vendo ele jogar, embora tivesse 7, 8, 9 anos de idade, achava que eu jogava exatamente como ele. Entendeu? Eu tinha as mesmas características, me esforçava exatamente para ter o mesmo comportamento em campo. Aquela história de ir, voltar, ser goleador. Eu também fiz muitos gols. Era meia-direita. Naquela época nem era volante, meia-direita, meia-esquerda, ponta-direita, centroavante e ponta-esquerda. Então era 3-3 e todo mundo se virava. E eu era o jogador que fazia ligação, quer dizer, eu achava que o Joãozinho fazia aquela ligação também no Grêmio, e eu me espelhava naquilo, quer dizer, eu era um vai e volta permanentemente, muito dedicado ao jogo, muito intenso. Eu achava que ele fazia isso e eu também devia fazer, porque eu achava que eu tinha as características dele, basicamente isso. E há quem diga que o senhor jogava muita bola, né? Eu fui um bom jogador, não tenha dúvida. Todo mundo que me viu jogar disse que eu fui um bom jogador. Eu me achava um bom jogador, tecnicamente um bom jogador, mas muito mais esforçado do que um grande jogador. Trazendo para os tempos atuais, assim, para a galera ter um pouco mais de noção, quem, assim, do elenco do Grêmio se assemelha ao senhor da época? Eu gostava muito também do Oswaldo, achava que o Oswaldo, aquele que foi nosso jogador campeão do mundo, achava ele um jogador fantástico também. Eu achava o Tadeu Ritt um jogador fantástico, o Tadeu Ritt é craque, esse é craque de bola. Eu era mais jogador que o Ramiro. Isso, eu era mais jogador que o Ramiro, acho eu, tecnicamente, mas tão esforçado quanto. Então, mas eu acho que eu estou mais para Ramiro do que para Tadeu Ritt. Sensacional, presidente. Presidente, pelo senhor ter uma identificação tão cedo com o Grêmio, dá para dizer que o senhor sempre foi um fanático, né, pelo clube. Mas fanático a ponto de daqui a pouco o Romildo Bolzan um pouco mais velho, né, conhece Dona Vera Lúcia, né, com quem é casado há 30 anos, mais de 30 anos já. Tinha que ser gremista, presidente, a esposa ou não? Não tinha que ser, ela não tinha vinculações com o futebol, não tinha essa coisa de gostar de futebol. O pai dela também não tinha, mas tinha uma tendênciazinha colorada. A mãe dela sim é colorada. Mas ela, depois que começou, ia nos jogos comigo, né? Ia nos jogos, ia para a social do Grêmio comigo e tal. Então, a gente assistia os jogos ali no Olímpico, nas sociais,
depois deixou de ir, por quê? Porque o meu filho me substituiu ela, quer dizer, no momento em que os filhos eram todos gremistas, aí automaticamente não tem mais dúvida de nada. Então, se é uma gremistona que sofre muito mais do que qualquer outra pessoa hoje, é a Vera. E como é que é o presidente Romildo Bolzan Júnior dentro de casa, marido, pai de família? A gente sabe que é um avô babão, né, presidente? Mas quando tá fora do Grêmio, assim, fora dos afazeres do Grêmio, como é que o senhor é em casa? O que que o senhor mais gosta de fazer com a família? Comida. Gosto de fazer comida, gosto de confraternizar, gosto de sempre marcando uma jantinha, um almoçozinho, ou uma beira de praia nesse período de verão, coisas assim que são próprias da convivência familiar. Quer dizer, meus hábitos são tranquilos, muito simples, mas hábitos de convivência, de ter todo mundo na volta, todo mundo em casa, todo mundo juntos, todo mundo se reunindo, todo mundo conversando, quer dizer, uma fraternidade familiar muito grande, estimulada para que isso seja objeto sempre de uma boa convivência. Legal. O senhor cozinha? Cozinho, gosto de cozinhar e bastante. Olha aí, qual é o prato preferido, assim, que o senhor mais gosta de fazer? Pode escolher, pode ser carnes, pode ser massas, pode ser risotos, pode ser peixe, pode ser... Olha aí, presidente. Masterchef, praticamente. Não, cozinheiro Gaudério, mas bem intencionado. Ninguém passa fome em casa. Ninguém passa fome. E, presidente, quando o senhor tá com a dona Vera Lúcia lá, sem futebol, né, um pouquinho mais relaxado, que tipo de música o senhor gosta de ouvir? Eu sou bossa nova. Eu gosto da bossa nova, gosto do Frank Sinatra, gosto de um bom jazz, gosto às vezes de um samba tradicional, Cartola, gosto do Chico Buarque, gosto do Caetano Veloso, gosto do Gilberto Gil, gosto muito por incrível que pareça, eu sou da turma dos Paralamas do Sucesso, acho as músicas do Paralamas no auge, uma turma bacana, gostosa de ouvir, entendeu? Eu sou dessa turma aí, sou dessa turma que mais curte música do que propriamente barulho. Que bacana. E tomando o quê, presidente? Um butiazinho? Um butiazinho sempre na véspera de qualquer churrasco, não tenha dúvida. Um butiazinho, uma coisa leve assim e tal, mas depois eu estou na fase, eu sou muito sazonal, na época de verão é cerveja, na época de inverno é vinho, e vamos lá. Show de bola, presidente. Aí o senhor depois entra na vida política, né? É eleito prefeito de Osório por bons anos e depois passa a ser presente também na administração do clube. Isso sempre foi um objetivo do senhor? Sempre foi um sonho do senhor ser presidente do Grêmio? Olha, qual é o gremista que não sonha com isso, né? Mas eu nunca tive a viabilidade disso, nunca vi viabilidade nisso, nunca vi perspectiva disso, nunca vi nada que, embora eu estivesse no conselho do Grêmio, embora eu estivesse ali por muitos anos, nunca me vi dentro da forma como a política do clube se comportava, nunca me vi com possibilidades disso. Aí aconteceu o convite do presidente Koff para ser seu vice-presidente, naquela oportunidade, quando ele retornou em 2013, e aí ficamos 2 anos ali, e daí surgiu a possibilidade. O Koff sempre dizia, olha, dos 6 vice-presidentes que estão aqui, um será presidente e nos sucederá. E aí foi aquela situação e acabou tocando para mim. Então, aí vamos lá, né? Quer dizer, era um desafio enorme, exatamente, e eu reconheço isso pela falta de legitimidade política naquele momento, aquelas questões todas daquela situação de, vamos dizer assim, de legitimidade política e às vezes de desconfiança, por uma razão muito simples. A minha vida é uma vida fora do Grêmio, não tem absolutamente nada construído no Grêmio do ponto de vista executivo, quer dizer, nunca tinha participado de nada, a não ser a condição de vice-presidente do clube, na condição do presidente Fábio Koff. E tinha um jeito todo especial de governar. Aí depois saiu aquilo, aí depois deu. O desafio era o seguinte, ou era subir ou era afundar. Então, na verdade, acabou, vamos dizer assim, ficando na média e acabou ficando tudo ok. Mas e aí, qual era o seu sentimento quando o senhor assumiu a presidência? Porque a gente sabe hoje que é uma história linda construída, né? Mas naquela época, lá em 2015, era uma pressão muito grande por títulos, né? A gente não ganhava um título de expressão há muito tempo. Qual era o seu sentimento quando o senhor assumiu? O sentimento era aquilo que eu estava convencido, que nós tínhamos que fazer situações claras de governança para resolver a situação do equilíbrio do clube. Para mim, aquilo estava muito claro, eu não abria mão disso, abria mão de títulos naquele primeiro momento, abria mão de qualquer coisa para deixar o clube seguro. Seguro que eu digo gerido, administrável, cumpridor, essas coisas todas que são próprias da governança, sem objetivo de lucro, mas principalmente organizar um clube que tivesse assim, a capacidade de pagar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Levando em conta tudo isso, por conta de tudo isso, o objetivo era esse. Então, eu me contentava muito em ganhar um gauchão. Por isso que a gente fez muito esforço para ganhar o gauchão de 2015 e até mesmo de 2016. Não ganhamos, mas, em compensação, em 2016 já veio a Copa do Brasil e abriu o cenário todo para o que veio pela frente. Né?
Então, na verdade, o objetivo era basicamente organizar o clube. Essa era a minha obsessão, e continua sendo obsessão. Quando o senhor chega no Grêmio, ainda era o Felipão, né? Mas depois passou a ser o Roger. E eu, particularmente, presidente, achava lindo o jeito do time do Roger jogar. Teve um 3-0 contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na Arena, ali em 2016, que aquilo ali para mim foi um estalo, assim, de como o Grêmio estava jogando bonito, né? E como é que foi para o senhor a saída do Roger? A gente sabe ali que no finalzinho os resultados eles não estavam vindo, né? Mas o Grêmio tinha uma evolução muito grande de time e de metodologia de jogo com o Roger. Como é que o senhor sentiu a saída dele? A gente sabe até que o senhor tentou insistir para ele ficar. Como é que foi? Eu acredito em trabalhos de longo prazo, né? Eu não acredito assim que circunstâncias ocasionais, não acredito em time ocasional, não acredito em time ganhador de um ano, não acredito que situações de dificuldade momentânea possam ser alteradas com a troca de ambientes. Às vezes, o diagnóstico esse tem que ser feito, evidentemente. Mas eu quero te dizer assim, eu acredito em trabalhos de longo prazo. Então, entendi. Naquele momento, o Grêmio vinha de uma série de jogos ruins, tinha tomado uma goleada lá em São Paulo, lá em Campinas, e aí não dá mais, está bem. Quer dizer, eu tentei ainda demovê-lo exatamente pelo conceito, o conceito de permanecer um trabalho mais duradouro de longo prazo. Mas depois veio o Renato e verificou-se que toda aquela cultura, o Renato soube muito bem aproveitar e aperfeiçoar. Então, todo mundo tem uma participação nesse processo. O Filipão tem uma participação importante na montagem do time de 2015, o Roger teve uma participação importante no aperfeiçoamento técnico, tático e modelo de jogo daquele momento, e o Renato deu, vamos dizer assim, o lustro para tudo isso e deu no que deu com ele até os dias de hoje. Presidente, como é que a gente chega no nome do Renato? Quem foi que deu a sugestão? Foi uma discussão do Conselho de Administração e o nome dele era um dos nomes que estava na mesa. Todo mundo sugeriu um nome, várias pessoas sugeriram o nome, e depois foi indo, foi se esgotando e acabamos consensuando no nome do Renato. A verdade, quem levantou o nome do Renato naquela oportunidade, com certeza absoluta, eu me lembro de dois que bancavam o nome do Renato, o Praz e o Odorico, bancavam o nome do Renato. Tinha outros que bancavam outro nome e tal, e eu coordenando o debate. Quando veio a finalização, as coisas mais ou menos foram se esgotando, e nós adotamos, então, no consenso, numa decisão unânime, praticamente um encaminhamento pela volta do Renato, pela cultura do Renato, pelo carisma do Renato, pela identidade do Renato, pela sua forma de se relacionar com o clube de todo aquele momento, tomamos uma decisão por unanimidade. Eu tenho certeza desses dois que puxavam muito assim, a discussão. Os demais também puxavam, mas no final todos nós convergimos para isso. E a gente também chegou no nome do Espinosa, né, para vir junto com o Renato. Como é que chegou nesse consenso também? Isso foi, na verdade, uma situação de criar o cargo de coordenador técnico e vir com o Renato uma pessoa que pudesse, de certa forma, ajudá-lo a construir, observar, ter a visão dos ambientes e criar uma condição de ajudá-lo a construir cada vez mais uma situação de unidade de vestiário e controle de vestiário. Era uma pessoa muito mais para conselho, era uma pessoa muito mais para dar o respaldo, era uma pessoa muito mais que fazia o meio de campo do elenco com o próprio Renato e também fazia as discussões técnicas. Como é que faz para ser chefe do maior ídolo da história do clube? Deixa ele trabalhar. Não deixa ele trabalhar. O sentimento de hierarquia existe, ele respeita muito a instituição, a sua presidência, não o Romildo propriamente dito, mas respeita a presidência do clube, que é uma instituição, não se trata da pessoa que está ocupando, mas é um cargo que é o cargo máximo do clube. E essas coisas têm muito de percepção de como as pessoas veem os comportamentos. Quer dizer, eu não tenho aqui que estar sendo juiz de ninguém, jogador de ninguém, não estou aqui para tolher ninguém, muito menos para tirar as iniciativas. Eu estou aqui para estimular que eles façam as coisas boas, as características boas que eles têm, para desenvolver o melhor do seu trabalho. Esta é a regra de qualquer relação, porque tu não tem condutor. Fora disso é ditadura, fora disso é tu conduzir a pessoa para o teu molde. Né? E as pessoas não podem ser conduzidas para os seus moldes, as pessoas têm que ser conduzidas e estimuladas para aquilo que efetivamente são. E principalmente se tiver um erro de correção, tiver que fazer uma correção de rumos, aí se conversa, evidente. Mas ele é uma conversa absolutamente franca, leal e consensual. Não é uma coisa impositiva. Né? Então, para mim, eu jamais estimularei retaliações e jamais estimularei também podas, moldagem de comportamento, moldagem de caráter, moldagem de personalidade. Não, todo mundo tem a sua, deixa dar vazão para isso, e se estiver dando certo, cada vez mais se estimula esse tipo de coisa. Então, na verdade, é uma relação franca, leal, e a lealdade é a coisa mais importante que temos. Por quê? Porque a lealdade significa
a lisura das relações. Enquanto tiver isso nas relações, as coisas também fluem naturalmente. Sem dúvida alguma, presidente. O senhor construiu uma relação muito, muito bacana com o Renato também nesses últimos anos. Já existia uma relação com vocês antes do Grêmio, antes de trabalharem juntos ou não? Não, nada. O Renato só me ligava para cobrar umas contas que tinha atrasado. Eu lhe conheço, eu tenho que receber. Pagamos as contas dele, liquidamos as contas para ele. Entendeu? Mas eu só falava por telefone com ele, não tinha nenhuma relação com ele. Passei a ter essa relação no momento que ele chegou aqui no Grêmio. Depois depois de um certo tempo, que ficou exatamente pelo perfil das relações. Quer dizer, leal, franco, correto, o que diz cumpre, né, o que combinou cumpre, e vamos em frente. Show de bola. E aí o Renato chega e começa uma fase vitoriosa, linda da nossa história, começando com a Copa do Brasil, que eu já falei pro senhor, para mim foi a minha Libertadores, foi a Copa do Brasil ali, a gente tava com um grito entalado na garganta, foi Libertadora pra gente, mas quando é que o senhor viu ali, se é que teve esse momento, o senhor pensou, ninguém mais tira esse título da Copa do Brasil da gente? Foi a vitória do Cruzeiro, né? Os 2-0 do Cruzeiro, que nós fomos lá e matamos eles. E depois os 3-1. Quando o Grêmio estava somando aquele sufoco todo, o Ramírez, o Pedro Rocha expulso, aquela situação toda, e estava 2-1, estava 2-0, depois veio 2-1 e o Atlético numa pressão danada, aí dá um escape lá, o Jeromel de ponteiro direito manda a bola para o Everton, ele faz o gol de 3-1, tá? E com aqueles 3-1 praticamente estava selado o campeonato. Né? Então, foi uma construção. O primeiro sinal foi dado, mas a gente não imagina. Foi exatamente aquele jogo do Atlético Paranaense, primeiro do Renato, naquelas oitavas de final. Nós acabamos ganhando nos pênaltis. O primeiro sinal foi dado, mas a gente não imagina que depois, mais na frente, isso poderia acontecer. Mas deu lá na frente exatamente isso, quer dizer. Então, tudo conjugou para que as coisas acontecessem bem, né? Então, e vamos dizer assim, a gente não tem noção, às vezes, do que um elenco é capaz de fazer. O elenco do Grêmio era um elenco que estava amadurecendo, era um elenco fantástico, jogadores fantásticos, pessoas fantásticas, convivências entre eles de uma maneira fantástica também, muito solidária, e acaba dando o quê? Dando exatamente essa cumplicidade para jogar bola. Essa cumplicidade para jogar bola é meio caminho andado. Quando o time está cumpliciado, quando o time está, vamos dizer assim, conluiado no bom sentido, estão a fim de ganhar, então com os objetivos muito claros na cabeça, não tem limites para aquilo, fica tudo mais fácil. A gente não percebe isso durante o caminho, a gente vai ver depois quando os resultados vêm. Mas esse é o diagnóstico. E aí, no ano seguinte, né, um pouco mais leve, a gente conquista o que um clube sul-americano mais deseja, a Libertadores, de uma forma extremamente raiz, né, presidente, fora de casa, contra um time argentino, com todas as peculiaridades que uma Libertadores pode nos oferecer. O senhor conta que demorou para cair a sua ficha, né, presidente? Quando é que o senhor percebeu realmente que a gente tinha conquistado o Tri da América? A chegada em Porto Alegre, só. Porque lá é tão pressionado o ambiente, é tão cuidado. Ele foi uma preparação tão intensa, foi uma preparação tão meticulosa, a preparação de tantos detalhes para serem atendidos, todo mundo se preocupou com isso, todos que estavam lá se preocuparam com isso. A gente fica envolvido naquela preparação de jogo, blindando praticamente o elenco, blindando o time e a comissão técnica, mas informando a eles passo a passo para que eles pudessem estar muito tranquilos para jogar bola, porque o ambiente era pesado lá, o Lanús foi um ambiente pesado. E aí termina o jogo, nós somos campeões, e aí a gente vai para o campo, já teve um antecedente da briga com a arbitragem, teve um antecedente da briga com a preparação do VAR, teve um antecedente do impedimento nosso de entrar em campo, enfim, foi uma Caos. Foi uma coisa assim estúpida do ponto de vista assim, do comportamento do Lanús naquela oportunidade lá, mas isso já passou. Mas assim, foi tudo... Quando eu entrei em campo, eu entrei frio. Frio. Depois da vitória, porque, na verdade, achava que o dever estava cumprido, vamos comemorar e tal, mas quando a gente começou a chegar em Porto Alegre, o avião começou a descer, aquela multidão, aquilo foi pesado. Aquilo foi ali que me caiu a ficha. O senhor é emotivo, né, presidente? O senhor é pisciano, não? Sou pisciano e sou muito emotivo. Imaginei. E qual foi o título, assim, que mais lhe emocionou na história do Grêmio? O senhor para pensar, meu Deus, a gente conquistou esse título. De 77. Não os meus mesmo. Mas eu digo assim, 77 foi uma recuperação muito parecida com 2015, 2016. E depois o campeonato mundial também foi uma coisa importante, o campeonato Libertadores, eu estava no estádio, foi uma coisa importante e tal. Tudo foi importante, mas o significado maior para nós foi 2016, retomando aquela
possibilidade de vencer e, principalmente, proporcionou ao torcedor autoestima. Quer dizer, o torcedor do Grêmio voltou para ter, vamos dizer assim, ter mesa de bar com um sorriso nos olhos, um sorriso nos dentes com olhos brilhando. Quer dizer, na verdade, nós voltamos a ser gente. Até então, a gente estava meio massacrado. Nossa, foi libertador mesmo. Presidente, uma das características que eu mais admiro no senhor é que o senhor é um presidente popular. Parece que o senhor gosta de estar com o torcedor. O senhor desce para tomar um chopinho com o torcedor, vai na sede, responde torcedor no WhatsApp. Como é que o senhor vê essa relação com o torcedor do Grêmio? Essa é a natureza da gente. Quer dizer, na verdade, eu adoro estar, né, nos ambientes que a gente representa. Isso é da vida pública. Quer dizer, não adianta a gente virar reizinho no momento em que tu assume uma responsabilidade importante, quer dizer, tu é prefeito, e aí tu não vai mais andar em lugar nenhum, vai te recolher para casa, não, vai conviver com os ambientes que tu sempre conviveu. Eu aqui em Osório, tradicionalmente, todos os dias eu passo no café às 8 da manhã, converso com os meus amigos, depois vou trabalhar. No final da tarde, tradicionalmente, se os meus amigos estão onde a gente se reúne para tomar um aperitivo de final de tarde, eu passo lá, se eu estou em Osório, eu passo lá, e bato papo com eles. E, para mim, a vida não tem nenhuma diferença com ou sem responsabilidades importantes. E faço isso de duas maneiras, porque gosto, porque acho que é do encargo, mas faço isso por pura satisfação de interagir com aqueles com quem a gente está representando. Para mim, isso é fundamental. Indo um pouquinho agora para o factual, né? Vou aproveitar que o senhor está aqui. Esse ano foi um ano extremamente complicado, 2020, na verdade, né? Um ano de pandemia, de torcedor longe do estádio, de medo de finanças do clube, que queria acontecer com o Grêmio. Como é que o senhor, qual é a avaliação que o senhor faz de 2020 dentro e fora de campo? Olha, 2020 foi um desastre, né, do ponto de vista do futebol. O Grêmio, graças a Deus, conseguiu tomar medidas que conseguiu fazer ultrapassar esse momento. Quer dizer, ultrapassou bem esse momento. O Grêmio não é um clube que ficou comprometido nesta situação. O Grêmio é um clube que conseguiu organizar sua vida, e ao organizar sua vida, criou uma condição de trabalhar bem a sua sobrevivência, a sua manutenção e a sua perspectiva de futuro. Então, o ano foi morto, foi difícil. Tudo o que está acontecendo agora, pior será este ano de 2021, por uma razão muito simples, porque a pandemia continuará, não será tão rapidamente erradicada, e este ano, por incrível que pareça, não vai parar o futebol vai continuar e vai atrolhar os campeonatos, vai ter uma enorme dificuldade no sentido de organizar os seus encaixes de campeonatos. Nós vamos sair jogando 3 campeonatos logo em seguida com a finalização do Campeonato Brasileiro. Então, eles vão finalizar tudo em dezembro, mas vai ser um funil. Então, esse ano vai ser muito pior que o ano de 2020. Porque 2020 ainda conseguiu se equacionar e vai se passar 2 meses do ano passado. Mas este ano vai atrolhar tudo. Então, nós ainda estamos no reflexo. O Grêmio vai passar bem, o Grêmio tem os seus diagnósticos, o Grêmio sabe que precisa manter um plantel não só de qualidade, mas também de quantidade para organizar essas passagens todas aí, porque quem não tiver isso vai ter muita dificuldade de conseguir ser competitivo durante o ano inteiro, nos campeonatos todos. A nossa ideia de sempre ser competitivo é uma coisa que é cultural, é importante que ele sempre esteja disputando, não pode ser um clube ocasional de um ano ganhar tudo, no outro ano não ganhar nada. Essas coisas não podem. O bom do futebol e a cultura do futebol e a boa prática do esporte é exatamente tu estar sempre no nível de competição. Então, o Grêmio está nessa situação. Eu acho que 2020 foi um instinto de sobrevivência tremendo, um exercício tremendo para nós passamos, e creio que o Grêmio vai passar com estrelinha, talvez sendo o único clube do Brasil com um equilíbrio econômico e financeiro. Amém, presidente. Mas ainda assim, com todas as dificuldades que a gente teve, estamos em mais uma final de Copa do Brasil, né? Mais uma final em nossa história, mais uma possibilidade de título na sua gestão. Confiante, presidente? Muito confiante, muito confiante. Acho que a passagem do Palmeiras para a final dá para eles um enorme encaminhamento de responsabilidades. Eles têm um desgaste enorme, vão fazer essas finais, são 2 finais, vão ter, se passarem da Libertadores, vão ter campeonato mundial, vão ter que sair, sacrificar, quer dizer, tudo isso são cenários que a gente conhece bem, porque o Grêmio passa por isso também. Então, eu estou muito confiante no título, muito mais pela nossa qualidade do que propriamente pelas dificuldades que o adversário possa ter. Mas eu estou confiante, muito confiante no título da Copa do Brasil, sim.
E além da classificação para a final da Copa do Brasil, teve um outro diagnóstico legal de 2020 que a gente não perdeu o Grenal, né, presidente? Como é que é o seu sentimento, assim, como torcedor, não tanto quanto o presidente, ao ganhar um clássico? Olha, depois daquele 5-0, eu que lavei a égua, né, como os outros, eu fiquei muito contente. Depois daquilo, assim, o Grêmio tem uma cultura de fazer Grenal, né, e é fundamental. E a gente sabe também que o dia da derrota vai chegar. Não adianta achar que uma vida inteira vai ser isso. Não, o dia da derrota vai chegar e vai ser dolorido. Espero que não seja logo em seguida. E essa série de Grenais também demonstra exatamente uma situação de acerto, né, das coisas do clube, de acerto da forma de ver o futebol, o acerto de como fazer os enfrentamentos mais clássicos, como é o caso do Grenal. Então, eu fico muito contente porque isso reflete exatamente o sucesso das coisas que o Grêmio fez. Presidente, não tem como eu não lhe perguntar sobre o episódio Cavani, que foi também uma das coisas mais tumultuadas de 2020, mas eu quero lhe perguntar não como presidente, como torcedor mesmo. O senhor também se iludiu, presidente? Não, nunca me iludi. Nunca me iludi porque, em determinado momento, teve um contato com o irmão dele, e o irmão dele nunca nos deu grandes perspectivas, e nós também não tínhamos perspectiva nenhuma. E aí, o que ficou combinado naquela oportunidade? Olha, se ele resolver voltar para a América do Sul, se ele voltar para casa, voltar para o Uruguai, se ele voltar, nós estamos dispostos a conversar. Só isso, mas nunca passou disso. Nunca passou disso. O resto tudo foi a loucura do ambiente gerado, mas vamos combinar. Nunca tive esperança, nunca alimentei esperança, nunca achei que isso daria certo, nunca me iludi, e ficamos no nível desse tipo de situação. Quer dizer, se ele quiser voltar, é ele que toma a iniciativa de dizer para nós, daí a gente vai ver se tem alguma possibilidade, que já era muito difícil, mas né, daria uma situação diferente, mas eu nunca alimentei, sinceramente, nunca alimentei qualquer perspectiva de ter ido. Mas tem uma pontinha assim de, mas será que ele pode vir? Não alimentei, não acreditava. Sabia que ele estava saindo de um grande clube, que era o PSG, e sabia que ele tinha propostas de grandes clubes europeus. E vamos combinar, né? Se tu vai jogar num grande clube europeu com salário de 8, 9 milhões de euros por ano, não vai vir para cá para ganhar 4, 5 milhões de reais por ano. Não tem nem lógica. Né? Então vamos combinar, um jogador de alto nível como ele. E se viesse, seria a reserva do Diego Souza, né? Que tá aí fedendo a gol em 2020. Bem provável. Presidente, a gente sabe que o contrato do Renato acaba final de fevereiro. Qual é a intenção do Grêmio? O Grêmio quer a permanência do Renato para o ano que vem? Quer dizer, para esse ano, né, 2021. Eu acho que o projeto do Renato está em andamento, o projeto não está esgotado. Não vejo ninguém capaz de substituí-lo à altura nesse momento no país. Ele é um treinador que está completamente enraizado, dentro de um ambiente completamente produtivo para ele, dentro de um ambiente completamente satisfatório para ele. Ele tem o domínio dos processos, tem o domínio do elenco, sabe exatamente o que fazer. Então, eu acho que para ele desenvolver a sua capacidade profissional, não tem ambiente melhor para ele do que o Grêmio. A gente reconhece que situações outras podem acontecer, mas o ambiente que o Grêmio proporciona para ele, que ele proporciona para o Grêmio, são coisas recíprocas e absolutamente casadas e importantes. Eu farei todo esforço para tê-lo conosco este ano. E essa conversa vai ser só depois da final da Copa do Brasil ou tem possibilidade de conversar antes? Não, vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu gostaria de, se nós pudéssemos ter pelo menos uma luz logo em seguida, aí já começar a trabalhar esse tema aí. Mas é tradicional e é tradição que essas coisas sejam tratadas mais a miúde, mais próximas, tete a tete, frente a frente, quando as coisas terminarem, quando a temporada termina. Tete a tete, o nome do nosso quadro aí. Presidente, PP, a gente consegue segurar o guri até o final da Copa do Brasil ou não? Se depender de mim, mais do que isso. E aí, será que dá ou não dá? E sim. Boa. Presidente, futebol feminino tem que lhe perguntar também, como sempre, o que o senhor pensa do futebol feminino para 2021? Eu acho que vai ter um pouco mais de investimento esse ano, não? Sim, nós vamos investir um pouco mais, vamos criar mais uma categoria, um sub-18, criar mais uma espécie assim de abastecimento do elenco principal do futebol feminino. Vamos fazer mais alguns investimentos. É uma situação que veio para ficar, ainda não é uma coisa, olha, está pronta, não. É um momento de consolidação, esse processo vai andar bastante, vai cada vez mais ser importante, mas ainda não é um processo que está totalmente, do ponto de vista técnico, definido. Existem ilhas de eficiência, de resultados,
Mas clube como o nosso, que faz exatamente com um aspecto amador e que tem essa questão de fidelização e faz o futebol feminino evoluir, ele vai demorar um pouco mais de tempo que os demais. Mesmo assim, nós estamos estamos disputando nos campeonatos nacionais, nos campeonatos do Campeonato Nacional, no Campeonato Gaúcho, estamos indo. E eu acho que o importante é que não desistimos, não vamos desistir, vamos avançar cada vez mais. Bacana, presidente. Para encerrar, uma pergunta aleatória que pediram para eu fazer para o senhor. Se o Grêmio tivesse aí, se o senhor tivesse todo o dinheiro do mundo nos cofres do clube, que jogador o senhor traria para a gente? Eu traria pelo menos uns 20 jogadores craques para fazer a base, depois a gente aproveitaria todos eles. Não contrataria, mas faria esse raciocínio aí que eu estou te dizendo. Maravilha, presidente, muito obrigada pelo papo, é sempre um prazer conversar com o senhor, agradecer demais, de verdade, boa sorte, que seja um ano maravilhoso para a gente, que o senhor tenha muita saúde também, e que a gente consiga chegar chegar mais um título de Copa do Brasil aí para fazer 2021 mais feliz para a Grêmio Estado. Deus quiser, se Deus quiser vamos ser campeões sim, e vamos iniciar o ano comemorando desde logo um grande título. Vou pedir um favor pro senhor, pede pra galera se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, pode ser? Encerra o vídeo pra gente. Pode, não. Vamos pro tete a tete, vamos com a tete a tete aí, que é uma coisa boa, porque é um papo de gremista com gremista, e papo franco, papo reto e papo legal.